Inventário extrajudicial. Várias perguntas são recorrentes em toda a família que pede o ente querido. Como ele é feito? E mais, dá para se fazer sem a morosidade costumeira do Poder Judiciário? Afinal de contas, o custo é maior por ser em um cartório de notas? Essa e outras perguntas serão respondidas nesse vídeo de forma totalmente descomplicada. Meu nome é Gustavo, advogado, e aqui no canal do escritório Afonso e Lima Advogados, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você possa saber seus direitos de forma simples e descomplicada. Primeira pergunta: o que é inventário? Antes de mais nada, é bom esclarecer que inventário é o termo utilizado para realizar a transmissão definitiva dos bens da pessoa falecida aos seus herdeiros. Como se vê, inventariar nada mais é do que buscar a totalidade do patrimônio e distribuir entre quem possui o direito sucessório sobre eles. Pode ser realizado de forma judicial ou extrajudicial. Para saber mais informações detalhadas sobre a diferença entre os dois, basta clicar aqui no card. Segunda pergunta: como surgiu o inventário extrajudicial? Existe um movimento de desburocratização em grande marcha entre os operadores do direito, legisladores e juristas de um modo geral. Partindo-se dessa premissa, a gente pode entender que, naturalmente, alguns procedimentos que eram exclusivos do Poder Judiciário passaram a ser realizados fora do seu âmbito de atuação. É o que ocorreu com o inventário extrajudicial, mas não só ele. A partir da entrada em vigor da Lei 11.441, de 4 de janeiro de 2007, é possível se fazer inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual por via administrativa. Essa via administrativa nada mais é do que os cartórios de notas espalhados por todo o Brasil. Terceira pergunta: é realmente possível fugir da morosidade do Poder Judiciário? Atualmente, nem tudo é feito nas portas do Judiciário, que, como todos sabemos, possui ritos próprios e, em função da carga de trabalho excessiva, pode ser considerado como assoberbado e moroso. Nossa sociedade está acostumada a mensagens instantâneas e fluidez na comunicação. Nada melhor do que acompanhar essa tendência e realizar procedimentos compatíveis com essa velocidade na resolução dos problemas. Se até agora não houve o convencimento de que o inventário extrajudicial é a melhor solução, tanto no custo quanto na rapidez, vamos aos números. De todos os inventários que nosso escritório teve acesso, os inventários que foram propostos na seara judicial, mesmo havendo acordo entre os herdeiros, não duraram menos do que 5 anos completos. Claro que existem exceções e tudo, mas como chegou a esse nível de poder judiciário, do inventário judicial, então geralmente demora um pouco mais. Já os extrajudiciais, a média de duração varia entre 30 a 45 dias, a depender da disponibilidade da documentação dos bens e herdeiros. Em linhas de conclusão e respondendo à pergunta, sim, não só é possível fugir da morosidade do Poder Judiciário, como também é extremamente recomendável. Mas muita atenção, mesmo que o seu inventário tenha sido proposto no Judiciário e esteja em andamento, os herdeiros podem a qualquer tempo optar pela escritura de inventário extrajudicial. Quarta pergunta: o que é exigido para a realização de um inventário extrajudicial? Em linhas gerais, os requisitos são os seguintes: os herdeiros precisam ser maiores de 18 anos e capazes de realizar o ato. Combinação prévia sobre a partilha dos bens entre os herdeiros. Inexistência de testamento. E participação obrigatória de advogado. Caso existam herdeiros menores de idade ou incapazes, o inventário deverá ser feito judicialmente. No entanto, no caso de haver emancipação, o inventário pode ser feito em cartório. Quinta pergunta: quais são os documentos necessários para se realizar o inventário extrajudicial? Vamos a eles. Documentos pessoais do falecido e herdeiros, RG e CPF. Certidão de óbito. Certidão de nascimento ou casamento, se houver, do falecido e dos herdeiros. Certidão comprobatória da inexistência de testamento. Certidão negativa da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Documentos pessoais do advogado. Documentos sobre os bens, dívidas e obrigações. Descrição do acordo de partilha dos bens, elaborado pelo advogado. Comprovante de pagamento do imposto de transmissão. No caso de bens imóveis, certidão de ônus reais, carnê de IPTU, certidão negativa de tributos municipais, declaração de quitação de débitos condominiais. No caso de bens móveis, documentos de veículos, extratos bancários, certidão da junta comercial,
notas fiscais de interesse, dentre outros. Sexta pergunta: em qual cartório fazer o inventário extrajudicial? Pode ser feito em qualquer cartório de notas, independente do domicílio das partes ou do local da situação dos bens, ou mesmo do local do óbito do falecido. Não se aplicam aqui as regras de competência habituais do Poder Judiciário. Assim, os herdeiros interessados podem escolher qualquer tabelionato de notas de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Justiça número 35, de 24/4/2007. Após escolher a localidade do cartório que melhor convier para os herdeiros, basta escolher um inventariante entre eles e realizar a busca pelos débitos e bens do familiar falecido. Sétima pergunta: é obrigatória a assistência por um advogado? Sim, é obrigatória a participação de um ou mais advogados da confiança dos herdeiros. A legislação expressamente exige essa assistência jurídica das partes nas escrituras dos inventários. É recomendável que os herdeiros estejam de acordo, inclusive com relação ao procurador em questão, mas nada impede que haja advogados distintos para cada um dos herdeiros. Em um dia previamente designado, todas as partes assinarão a escritura juntamente com seus respectivos advogados. Oitava pergunta: e se alguém não puder comparecer no dia, o que fazer? Não se preocupe. A lei permite a nomeação de um procurador específico para a realização pessoal do ato por meio de procuração pública, feita em cartório de notas, com poderes delimitados exclusivamente para essa finalidade. Nona pergunta: dá para fazer renúncia da herança em cartório também? Sim, qualquer herdeiro ou beneficiário da herança pode renunciá-la através da escritura pública de inventário extrajudicial. Basta comunicar o seu desejo ao seu advogado e proceder às formalidades devidas. Em linhas gerais, foram traçadas aqui as características que definem o inventário extrajudicial. Em um momento difícil, como a perda de um ente querido, tais informações são importantes, à medida que iniciativas devem ser tomadas assim que possível. Diante disso, podemos concluir que o inventário extrajudicial é um procedimento mais ágil e menos burocrático. Tais predicados pesam muito a seu favor, uma vez que uma peregrinação no Poder Judiciário tende a envolver demasiado tempo e custos que pesam contra a sua escolha. Apenas em casos expressos legalmente ou na hipótese de disputa entre os herdeiros que se aconselha o ingresso com o inventário judicial. Eu também participei de um podcast, o Podcast Legal, junto com a minha sócia, Mariana Afonso. Nós fizemos um episódio aprofundando esse tema. Clique aqui no card e ouça aqui mesmo no YouTube. Gostou desse conteúdo? Deixe seu like e inscreva-se no canal. Nos siga nas redes sociais. Vamos postar conteúdos novos toda semana. É muito importante que você se inscreva para ficar por dentro de tudo que a gente está falando aqui. Não se esqueça de ativar o sininho para novas notificações. Espero ter ajudado e até a próxima. Um abraço.